Então, o que é um desenvolvedor web backend? Se você clicou nesse vídeo, é só assim que você quer se tornar aí um bom desenvolvedor web backend. E antes disso, permita-me aí eu te explicar aqui o que é, ou explicar para as pessoas que ainda não sabem o que é realmente um desenvolvedor web backend. Então, um desenvolvedor web backend se concentra aí na criação e manutenção dos bastidores de um website ou ainda de uma aplicação web. Ou seja, daquela parte em que não se vê, daquela parte de trás, do outro lado da moeda. Então, o back-end é a parte que lida com regras de negócio, processo de dados e interação com a base de dados, pois nós não podemos interagir com a base de dados no lado do cliente. E isso é realmente muito, mas muito diferente do desenvolvimento front-end, que trabalha com a parte visível e interativa do aplicativo. Então, um dev back-end, nós podemos também falar assim, para resumir, é aquele que lida com a parte invisível, ou seja, aquela parte que você não consegue ver quando você está aí no navegador, ou seja, ela está lá, mas você não consegue ver, a parte que processa ali os dados e tudo mais. E se você quiser se tornar um desenvolvedor web pro max, se tornar um desenvolvedor back-end é uma habilidade muito, mas muito importante, é uma habilidade primordial e inegociável para ti, para você realmente pretende chegar no desenvolvimento web pro max. Pois um desenvolvedor web pro max é um desenvolvedor full stack, ou seja, que lida com front-end tal igual com back-end e é capaz de criar websites, aplicações web, sistemas web modernos e complexos usando aí tecnologias de ponta. Escute bem, modernos e complexos, não a complexibilidade na maioria das vezes tende a vir aí do lado do back-end. Então já sabemos o que é um desenvolvedor web backend, já sabemos qual é a importância do desenvolvedor web backend e se tornar aí um desenvolvedor web pro max. Então agora nós podemos avançar e realmente ver aqui os passos que irão te ajudar ali em se tornar um bom desenvolvedor web backend. Eu sou a Anela e eu ajudo pessoas a se tornarem desenvolvedoras web pro max. E nesse vídeo eu estarei aqui a te mostrar 10 passos que irão te ajudar muito a tornar um bom desenvolvedor web backend e que automaticamente vai te ajudar a acelerar a sua jornada em se tornar um desenvolvedor web pro max. Então vamos aqui no passo número 1. O nosso passo número 1 é aprenda programação. Então, parece que já estou aqui a começar de uma forma muito forte e tudo mais. Mas quando chega no back-end já é diferente ali do front-end, onde você começa a ir pelo HTML, CSS, que são linguagens, podemos dizer aqui, mais maciças assim. Então, quando vamos aqui para back-end, você já vai logo ali com programação, pois está-se a dar ali com algo, podemos dizer de uma forma um bocadinho mais complexa. Então, nosso primeiro passo é aprenda a programação. Então, comece com uma linguagem de programação popular, por exemplo, o Node.js, que usa o JavaScript, temos o Python, temos Java, temos PHP. Concentre-se em compreender os conceitos de lógica de programação. Só para mencionar na descrição, eu irei deixar aí um vídeo onde eu explico aí como é que você pode aprender a lógica de programação. Procure focar nas estruturas de controle, procure se focar na manipulação de dados. Entre essas linguagens aí que eu mencionei, eu uso aí pessoalmente JavaScript, já usei também o Java no passado, mas atualmente eu uso JavaScript em todos os meus projetos que eu crio hoje em dia, a não ser que apareça alguém que necessariamente queira usar aí uma linguagem diferente. Então, este é o nosso passo número 1, aprenda programação. Pois o back-end baseia-se nisso, é programação, programação, programação e mais programação. E você vai começar de uma forma mais básica, vai começando aí lógica, aprendendo as estruturas de controle, aprendendo aí fluxo do código, aprendendo algoritmo e coisas assim. Mais tarde você vai ali migrando para estágios mais avançados. Programação é a base do back-end, sem programação dificilmente você vai ter o back-end. Ou você vai ter que aprender ali alguma tecnologia que implementa o back-end por trás para ti, que vai ter que fazer você gastar aí mais dinheiro.
Então você pode aí aprender programação para que possa poupar e não gastar esse valor. Então, o primeiro passo para poder se tornar um bom desenvolvedor back-end, aprenda programação. E o nosso segundo passo é estude conceitos web. Então, torne-se familiar aí com protocolos web. Então, estou a falar aqui de HTTP, HTTPS e aprenda aí a arquitetura cliente-servidor, pois o web é basicamente construído por isso. E tem o lado de cliente e tem o lado de servidor. Então, se realmente entender aí como é que funciona essa estrutura, vai poder fazer com que você crie aí aplicações mais sofisticadas, pois você realmente vai entender como é que as coisas ali funcionam. Não? Você entender também aí do HTTP, entender do HTTPS, entender aí alguns conceitos de rede, como por exemplo o TCP/IP, entender sobre o FTP, que são coisas em que nós usamos do lado do back, irão te ajudar e muito quando você estiver aí a criar as suas aplicações web, quando você estiver aí a querer fazer o deploy, coisas assim. Mas tenha aqui em mente que você não precisa ali começar de uma forma pesada. Eu posso estar aqui a falar e pode ali estar a te assustar, então você vai começar aí de uma forma mais facilitada, não? Você vai começar aí de forma mais fresca, ou seja, você vai começar aí pequeno e vai pegando esses outros conceitos aqui enquanto você vai ali aumentando suas habilidades, enquanto você vai ali aprendendo. Então fica ali o nosso segundo passo, entenda os conceitos da web, principalmente a arquitetura de cliente-servidor. Então vamos aqui para o nosso terceiro passo. O nosso terceiro passo é estude base de dados. Pois o back-end baseia assim, uma linguagem de programação e uma linguagem ali para base de dados. Pois antigamente o web era simplesmente ali o lado do cliente, ou seja, do navegador, mas depois começou-se a introduzir dados sensíveis na internet, em que nem todos poderiam ter acesso. E como existem malfeitores na internet, as pessoas começavam a ter acesso àquilo, algo que não estava protegido. Desse modo aí criou-se algo separado ali dos navegadores, nesse caso que é o servidor. Então nós temos a linguagem de programação que trata-se aí de conectar-se com a base de dados. Então é basicamente isso ali que o back-end baseia-se, uma linguagem de programação e uma linguagem ali de base de dados. Então compreende aí como criar, como consultar, como gerenciar uma base de dados. Você pode aprender aí a SQL, a Structured Query Language, tem aí o MySQL, tem o PostgreSQL e você pode aprender aí também NoSQL, que temos aí também o MongoDB, que é a base de dados NoSQL mais famosa. Então base de dados é uma parte muito, mas muito essencial dos seus aplicativos web, pois é ali onde você vai poder guardar os seus dados de forma persistente. Então, não ignore esse passo aqui. Você vai precisar de base de dados, por exemplo, para guardar dados dos usuários que entraram ali no seu website, coisas assim. Então, nosso terceiro passo, estude base de dados. Então, vamos agora aqui para o nosso quarto passo. Aprenda a criar APIs. As APIs, que são Application Programming Interface em inglês, ou ainda em português, interface de programação de aplicativos, são essenciais para a comunicação entre o front-end e o back-end nos dias de hoje. Hoje é assim que nós tendemos aí a criar as nossas aplicações web. Então nós tendemos a criar aí o que é conhecido como uma API. Lembrando que você não precisa de entender aqui esse conceito agora, eu estou a falar aqui no vídeo. Você pode fazer aí um roadmap para ti, desses passos que eu gostaria aqui de passar, e você ir aí aprendendo cada coisa de forma sequencial, de forma mais fácil, né? Não aí pegar tudo de uma vez. Eu estou aqui a te fazer um overview, estou aqui a te fazer uma visão geral e como é que você pode traçar aí o teu roadmap. Então, a API é a forma, digo aqui, padrão que usas hoje em dia para podermos fazer aí a comunicação do front-end e o back-end. Então, estude aí como projetar APIs RESTful ou ainda APIs em GraphQL, pois esta é uma habilidade muito, mas muito importante se você realmente quiser se tornar um bom desenvolvedor web back-end.
existem ali outras formas de você comunicar o seu front com o back-end, mas as APIs hoje em dia é a forma mais usada. E se você estiver gostando desse vídeo até aqui, lembre-se de deixar seu like, se inscrever se não for inscrito e partilhar esse vídeo aqui com o máximo de pessoas que você conseguir. Deste modo você vai estar a ajudar aqui o canal ou a página, se você estiver no Facebook, a crescer. Então, o nosso quarto passo foi: aprenda a criar APIs. Agora vamos aqui para o nosso quinto passo. Escolhe um framework web back-end. Então, muitas das linguagens têm aí frameworks específicos para trabalhar com desenvolvimento web no back-end. Por exemplo, o Node.js para o JavaScript, o framework para o Node.js seria o Express.js, que é aí o mais usado. Temos o Django para o Python, temos o Spring para Java e temos aí o Laravel para PHP. Então, você aprendendo uma linguagem de programação já vai possibilitar fazer ali tudo em que você pretende fazer dentro do desenvolvimento web backend. Mas aprendendo um framework, ou seja, não é para você abandonar a linguagem para aprender framework, pois o framework depende da linguagem. O framework tende a ser aí simplesmente conjunto de códigos da própria linguagem que vão te ajudar aí a fazer as coisas de uma forma mais rápida, de uma forma mais fluente. Então, aprendendo o framework vai te ajudar nisso que eu acabei de dizer. Vai te ajudar você a escrever ali o seu código na sua linguagem que você ali escolheu de uma forma mais eficiente, de uma forma mais rápida, que você ter que perder tempo aí escrevendo coisas repetitivas. Então, esse passo aqui é muito, mas muito importante se você querer realmente se tornar um bom desenvolvedor web pequeno, um bom desenvolvedor web Pro Max. Então esse é um fato que você não pode ignorar. Depois de você aprender aí a sua linguagem de programação, procura ali aprender um framework para o back-end. E esse foi o nosso quinto passo. E o nosso sexto passo é aprenda sobre segurança. Segurança foi o motivo de fazer com que existisse aí a arquitetura cliente-servidor, ou seja, existe um malfeitor final de cliente em que tende ali a fazer coisas ilícitas com os dados da base de dados de diversos websites. Por isso é que nós temos aí a arquitetura cliente-servidor. Mesmo tendo essa arquitetura, ainda é necessário que nós implementemos ali outros níveis de segurança. Então, compreenda os princípios de segurança na web, como autenticação, autorização, criptografia, prevenção de ataques comuns, como por exemplo a injeção SQL e diversos outros ataques hackers que existem por aí. Essa é uma parte muito importante. De nada adianta você ter aí uma aplicação, ter um sistema aí top que faz tudo ali em que todo mundo quer que faça, mas não tem segurança, pois isso irá comprometer muito ali o seu sistema, irá comprometer muito ali a sua aplicação. Então, não ignore esse passo. O passo número 6, aprenda sobre segurança web. Agora vamos então para o nosso passo número 7. Conheça conceitos de escalabilidade. Escalabilidade e vem ali do escalar, ou seja, a habilidade de escalar. Então é importante que você tenha aí conceitos que irão te ajudar a você entender como é que você vai poder fazer tua aplicação escalar mais tarde, fazer tua aplicação crescer mais tarde. E à medida que seu aplicativo cresce, você vai precisar saber como dimensioná-lo, ou seja, sua aplicação, se for realmente uma aplicação profissional, na maioria das vezes tende a ser necessário quando você chega naquele estágio onde você está a criar aplicações maiores, ou seja, você começa com projetos pequenos, projetos médios, depois vai para projetos grandes, projetos maiores. Você vai precisar aí de prestar atenção na escalabilidade, princípio de escalabilidade. Nesse caso, quando sua aplicação vai crescendo, você vai precisar saber como é que você vai dimensionar, como é que você vai colocar aí a sua aplicação. Então, estude sobre balanceamento de carga, caching, estuda aí outras estratégias de escalabilidade. Isso vai te fazer com que você seja aí um desenvolvedor
web backend muito, mas muito sofisticado. E tenha em mente que a tecnologia está em constante evolução, então acompanhe aí as tendências atuais, como serverless, containers e microserviços, pois essas também são tecnologias em que irão, de certa maneira, te ajudar na escalabilidade. Por exemplo, você pode querer escalar sua aplicação, pode querer mudar alguma coisa aí simplesmente porque surgiu aí um novo serviço, surgiu uma nova tendência no mercado, coisas assim. Não esteja aí sempre atento ao mercado, esteja também aí atento aos princípios de escalabilidade. Então esse foi o nosso passo número 7, conheça os conceitos de escalabilidade. E agora vamos aqui para o nosso passo número 8. O nosso passo número 8 é versionamento de código. Versionamento que vem ali de versão. Então, aprenda a usar sistemas de controle de versão, como por exemplo o Git, que é o sistema de versão mais usado no mundo todo. As extensões que você já ouviu provavelmente falar de GitHub. GitHub e Git são coisas diferentes. GitHub usa o Git. Então, você tem que aí aprender um controle de versão, por exemplo, o Git, para rastrear e gerenciar o seu código de forma eficiente. No início, quando eu comecei a aprender sobre Git, GitHub e tudo mais, eu não via assim tanto utilizador, ficar tipo, mano, por que alguém vai precisar subir seu código para a internet? Por que alguém vai precisar aprender uma série de comandos se você pode fazer isso aqui no seu próprio computador? Mas conforme eu fui evoluindo na carreira de desenvolvimento web, eu fui percebendo realmente a importância do Git, ou seja, a importância do Git para você como pessoal e a importância do Git na área de desenvolvimento web em colaboração. É uma ferramenta extraordinária. No início não vai fazer tanto sentido, mas confia em mim, procure aprender aí versionamento de código. Esse foi o nosso passo número 8. E o nosso passo número 9 é teste e depuração. Então, aprenda a testar o seu código e depurar os problemas. Não testar, acho que já ficou claro para ti. Ou seja, testar se as coisas que você criou, se as funcionalidades que você adicionou, se as funcionalidades que você criou estão realmente a funcionar da forma em que você queria que elas funcionassem. Depurar basicamente é você aí aprender a procurar os problemas no seu código. Então, parece ser algo simples, ou seja, parece ser algo também aqui inútil, mas é algo muito importante quando você estiver aí a criar aplicações maiores. No início, vou dizer, vai parecer que não faz tanto sentido, mas é uma tarefa muito, mas muito importante. Tem técnicas que você vai precisar aí de aprender para poder testar sua aplicação de forma eficiente e poder depurar de uma forma mais rápida, fluida e também eficiente. Então, existem ferramentas como testes unitários, que é uma das técnicas mais famosas também, e tem debuggers que são essenciais nessa etapa. Então, passo número 9, teste e depuração. E agora vamos aqui para o nosso passo número 10. Crie projetos reais. Então, a melhor maneira de você aprender qualquer coisa na vida, não falo aqui simplesmente de desenvolvimento web backend, falo de qualquer coisa na vida, é fazendo alguma coisa. Você vai aprender a fazer bolo fazendo um bolo. Pode não sair um bolo logo de primeiro, ou seja, pode não sair aquilo em que você pretendia que saísse logo de primeiro. E o mesmo aplica-se para desenvolvimento web. Então, a melhor maneira de você aprender é criando projetos. Ao invés de você tentar simplesmente escrever aí diversos códigos, coisas assim, procure criar aí um pequeno projeto. Isso vai te dar um pequeno gostinho de como as coisas funcionam realmente na realidade. Pois no final do dia você vai estar a trabalhar na realidade e não, sei lá, na sua imaginação. Então você começar aí desde início, tentar criar projetos reais vão te ajudar muito. No início pode não ser um projeto grande, ou seja, estamos a falar de coisa real, algo que alguém provavelmente poderia usar. Então no início pode não ser tão complexo assim, mas com o passar do tempo procurei cada vez mais criar projetos em que as pessoas poderão usar. Como eu disse, comece com projetos pequenos e à medida que você vai adquirindo experiência, à medida em que você vai se sentindo ali mais confiança, começa ali a procurar trabalhar com aplicativos cada vez mais e mais complexos.
Então, ao criar estes teus projetos reais, procure conectar-se com outros desenvolvedores, procure participar de comunidades de programadores, procure colaborar, mas não. O processo de colaborar e o processo de compartilhamento de conhecimentos são realmente muito cruciais. Por isso é que eu estou sempre aqui nas minhas redes sociais a partilhar aqui o meu conhecimento convosco. Então, criar projetos reais, colaborar numa comunidade são habilidades muito, mas muito importantes. As chances são aqui. As chances não, a verdade é que você vai passar o estágio, ou seja, a parte da sua vida profissional como um desenvolvedor web backend criando projetos reais. E as chances são que você não vai criar sozinho. Então, se eu começar desde cedo ali a participar numa comunidade, vai te dar aí uma grande vantagem, você já chegar ali no momento de poder se juntar a uma equipe. Então, pratique a escrita de código limpo também e mantenha uma documentação clara. Isso de documentação pode não parecer claro aqui, volto a dizer no início, mas mais tarde você realmente vai entender por que é importante você manter uma documentação clara, por que é importante você escrever aí um código limpo. Eu provavelmente ainda irei trazer um vídeo aqui no canal onde nós falamos aí dos pilares do código limpo. Então, passo número 10, crie projetos reais. E agora vamos aqui para o nosso passo número 11, ou seja, um passo bônus. E o nosso passo bônus é considere ter certificações e fazer cursos. Apesar de certificações não de uma certa maneira determinar o seu nível de habilidade, eles são documentos que de certa maneira vão te ajudar quando você quiser entrar para o mercado de desenvolvimento web. Então, elas não necessariamente determinam aí o seu nível de habilidade. Então, existem certificações e cursos online que podem te ajudar a aprimorar as suas habilidades, que vai te fazer de certa maneira se posicionar de uma forma um bocadinho melhor ali em relação aos outros competidores. Então, essas foram as 10 dicas, e aqui a nossa dica número 11 que eu tinha aqui para vocês nesse vídeo, que irá vos ajudar a se tornar bons desenvolvedores web backend, que automaticamente irá acelerar a vossa jornada e se tornar desenvolvedores web pro max. Então, lembre-se que a prática e o aprendizado contínuo são fundamentais para você poder se tornar um bom desenvolvedor web backend competente. E à medida que você vai ganhando experiência, você pode procurar por oportunidades de emprego em desenvolvimento web backend ou ainda procurar trabalhar em projetos pessoais como freelance e aprimorar as suas habilidades para poder construir aí um portfólio sólido. Na descrição você vai encontrar um link onde eu falei aí sobre desenvolvimento web front-end, ou seja, a outra parte, né, do mundo web. E caso você queira aprender, é só ir lá na descrição que você vai encontrar o link para o vídeo. Então, eu sou o Anelacom e eu ajudo pessoas a se tornarem desenvolvedores web pro max e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!